Fala time, para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as melhores partidas e palpites da terça-feira, dia 23 de maio. Tem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises da terça-feira, sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, bora para cima! 14h30 na Espanha, Real Sociedad versus Almeria. Antes que eu me esqueça, quem já nos acompanha há mais tempo, dá aquele likezão, ajuda demais, é de graça. Se você chegou agora e gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Bora lá, Real Sociedad versus Almeria, La Liga Espanha. Real Sociedad, quarta posição, 65 pontos, brigando por vaga de Champions. Já o Almeria, 13ª colocação, precisa de mais alguns pontinhos para sair em definitivo de qualquer risco de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na Race, a Race é o retrospecto das equipes. Real Sociedad em casa, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Baita tendência de vitórias e nenhuma derrota, pelo menos, das 5 últimas partidas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O Almeria, como visitante, perde mais, são 3 derrotas, apenas 1 vitória, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol também batendo em 5 de 5. Time, vejo 2 alternativas com vocês. O Real Sociedad briga por vaga de Champions, tem uma baita consistência, faz um campeonato muito melhor do que o Almeria, temos uma odd de 1,50 a 1,54. Uma entrada mais conservadora, Real Sociedad, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, Real Sociedad amassando, dá para pensar na vitória seca. Com relação ao mercado de gols, esse mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,23. Fechado? Bora lá, time, dando continuidade, 15h30, Arábia Saudita, Al Ittihad versus Al Batin. Jogo do primeiro contra o último colocado. E o Al Ittihad vem numa briga forte com o Al Nassr para ver quem fica com o caneco. Ou seja, jogando em casa é obrigação, tem que ganhar, ainda mais pegando o último colocado. Olhando a race do Al Ittihad, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Al Batin como visitante, 5 jogos, 5 derrotas. Um saco de pancadas com todo respeito. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, como eu falei, aqui não tem muito o que inventar e é obrigação do Al Ittihad vencer a partida. A odd é baixa, odd de 1,17. De repente, para compor um bilhete duplo, pode ser uma alternativa. Para subir um pouquinho essa odd, o que dá para fazer? Handicap asiático, menos 1 para o lado do Al Ittihad. No ao vivo, se você estiver monitorando às 15h30 a partida e o time da casa iniciar muito forte, e eu acho que vai, dá para tentar pegar a vitória já no primeiro tempo. Vitória esta HT, fica a mesma lógica para o over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50, entradas essas se o jogo estiver em alta intensidade. Mercado de gols, mais de 1,5 gol também vem em alta probabilidade, odd de 1,13, a odd é baixa, aí você sobe um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Al Ittihad muito favorito, jogo aqui para mais de 1,5 gol, handicap asiático menos 1 para o time da casa e fica muito esperto no primeiro tempo para a vitória do time da casa ou mesmo o over meio gol HT. Fechado? Bora lá falar um pouquinho de Libertadores, 19 horas, um jogo muito importante para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense. O galão da massa contra o Furacão. O que é um jogo muito importante para o Atlético Mineiro? Percebam, o Furacão está na primeira posição com 7 pontos. Alianza Lima, segundo colocado, 4 pontos. E o Galo na terceira colocação com 3 pontos. Se o Galo perder esse jogo, complica muito a questão aqui de classificação, tá certo? O Galo precisa de um bom resultado. Joga em casa, deve ir para cima. Vamos olhar aqui a Race. O Atlético Mineiro jogando em casa dos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Furacão como visitante oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5 também. Um jogo, pelo menos em pré-live, que nos leva a crer que teremos gols, né? Mais de 1,5 gol, odd de 1,34. Pega essa odd, coloca numa dupla, tá legal? Com o Hulk,
e o Vitor Roque em campo são boas opções também para finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá legal? Vamos dar uma olhadinha, antes de eu falar aqui a favor do Galo alguma coisa, as probabilidades de gols, né? A gente tem 80% de chances, com base em nossa tabela de probabilidades, de saírem pelo menos 2 gols nesse jogo, tá certo? O Galo, jogando em casa e não podendo nem pensar na derrota, com uma odd aqui de 1,60, eu também acho que a gente pode pensar em Atlético Mineiro, empate anula. Joga em casa, tem um bom time, parece que voltou a jogar um bom futebol, tá certo? E sabe que não pode perder. Galo, empate anula. Time, olhando os escanteios, se o jogo começar em alta pressão, provavelmente o Galo indo para cima, a gente também pode pensar aqui em escanteios a favor do Atlético Mineiro. Até porque a média do Galo é boa, uma média de 6 cantos por partida. O que isso significa? O Galo está na pressão, o gol ainda não saiu, final do primeiro tempo, fica esperto em canto asiático, canto limite. A mesma lógica para o final do segundo tempo. Se o Galo não estiver na frente do placar, precisando do resultado, indo para cima na pressão, canto asiático, canto limite. Tá legal? Ah, Marco, o Galo já tá ganhando de 2-0. Aí, obviamente, que você não vai fazer essa entrada. Com relação aos cartões, eu tenho uma média de 2,7 para o Atlético Mineiro, 3,9 para o Atlético Paranaense, o Furacão tomando muitos cartões. Aqui para cada equipe receber pelo menos um cartãozinho. 21 horas ainda pela Libertadores, Alcas do Equador versus Racing da Argentina. Olhando aqui o grupo, o Racing lidera com 7 pontos. Pega o Alcas na terceira colocação com 3 pontos. E o Flamengo aqui, segundo colocado com 4 pontos. Se a gente pensar pro lado do Racing, se ele arrancar um empate nessa partida, ele vai para 8, o que seria um bom negócio. O Alcas deve ir para cima. Jogando contra um time argentino que toca muito bem a bola, faz muita catimba, eu acho que a gente pode ter um cenário para poucos gols, tá legal? Vou mostrar para vocês a race. O Alcas em casa vem muito bem no campeonato equatoriano. Com relação ao mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 5 de 5. O Racing jogando como visitante perde mais. São 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 3 de 5. Eu acredito que jogando fora de casa, o Racing vai tentar fazer um jogo aí mais catimbado, segurando, até porque, como eu falei, um empate é um bom negócio para o time argentino. Sendo assim, eu acredito que o menos de 3 gols e meio possa sim ser uma alternativa. Odd de 1,32, pega essa odd, coloca numa dupla. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de probabilidades. Menos de 3 gols e meio, 80% de acontecer. O mais de 1 gol e meio, se alguém tiver interesse, tem 75%, tá bom? Em pré-live, menos de 3 gols e meio, probabilidade maior. Com relação aos cantos, escanteios, 5,1 é a média do time da casa, 4 para o lado do Racing. Com relação aos cartões, o time da casa tem uma média de 3 e o Racing 2,9. Para cada equipe receber pelo menos um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. 21 horas ainda pela Libertadores, Bolívar da Bolívia versus Barcelona do Equador. No grupo, o Bolívar lidera na primeira colocação, Palmeiras segunda posição também com 6 pontos e o Barcelona terceiro colocado com 3 pontos. Um grupo bem difícil e disputado, até porque no quarto lugar vem aqui o Cerro Porteño do Paraguai. Um grupo da morte, por que não? Time, jogo em La Paz. La Paz, altitude, a bola fica mais rápida, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na race. O Bolívar jogando em casa. Apenas uma derrota, um empate, 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 5 de 5. É o que eu falei. O ar fica com menos resistência. Às vezes os caras dão um chute lá de trás e a bola vai com muita força. Isso aí facilita os gols, né? Coitado dos goleiros. Barcelona jogando como visitante, 2 empates, 1 vitória, 2 derrotas. Oscila jogando fora. Mercado de gols mais de 1 gol e meio, 3 de 5. Não temos histórico para a partida. Primeiro, o que eu vejo aqui? O Bolívar em casa, totalmente adaptado em jogar em La Paz. Por esse motivo, já podemos entender que tem um leve favoritismo. Odd de 1,75, 1,67, Bolívar, empate anula. Mercado de gols, eu também gosto. Mais de 1 gol e meio, odd de 1,29. Como eu falei, a bola fica mais rápida. Geralmente acontecem os gols, né? E eu vou mostrar para vocês a tabela de probabilidade e como os gols são interessantes, mercado de escanteios também pode ser muito bom, tá? Com relação aos gols,
75% da gente ver pelo menos 2 gols no confronto. Com relação aos escanteios, 5,9 é a média do Bolívar e 5,6 a média do Barcelona. Bons números. E a bola vai rápido, bate na zaga, escanteio. O goleirão espalma, escanteio, tá? Fique esperto nos escanteios que pode ser bacana. Com relação aos cartões, 2,3 Bolívar, 3,1 Barcelona. Para cada equipe receber pelo menos um cartão. Agora falando um pouquinho de Copa Sul-Americana, 19 horas, Goiás do Brasil versus Universitário do Peru. Jogo do primeiro contra o segundo colocado. Se o Goiás vencer, ocupa a primeira colocação. Jogando em casa vai para cima, geralmente jogando em casa o Goiás faz boas partidas. Vamos dar uma olhadinha aqui na Race, o Goiás em casa, 5 jogos, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Universitário como visitante, 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Time, como eu falei para vocês, o Goiás joga em casa, tem chances de tomar a primeira posição, odd de 1,90, 2,07, Goiás empate anula, pega essa odd montando uma dupla. Ao vivo, o Goiás amassando, dá para pensar na vitória para o Goiás. E bora, 21 horas, América Mineiro Brasil, Defensa e Justiça Argentina. O Defensa e Justiça vem na segunda posição, 6 pontos, e o América Mineiro terceiro colocado na quarta colocação. O América precisa ir para cima, precisa de um bom resultado. E o América deu uma bela melhorada, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, mas já teve aí 2 vitórias, né? Uma foi pela Copa do Brasil, ganhou do Inter 2-0 e ganhou do Fortaleza pelo Brasileiro 2-1. Eu até vinha falando aqui em algumas análises, o América Mineiro vem jogando bem, só que estava perdendo. Parece que agora a sorte deu uma melhorada e o Coelho começa a vencer aí as suas partidas, tá certo? 5 últimos jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O time argentino do Defensa e Justiça, fora de casa, oscila. São 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, já vejo uma alternativa interessante, né? Mercado de gols, alta probabilidade, odd de 1,34. Pega essa odd e coloca numa dupla. Como eu falei, o América Mineiro, que vinha jogando bem e estava perdendo, parece que a sorte deu uma melhorada e o América começa a vencer suas partidas. É um jogo importante, ele não pode perder para o Defensa e Justiça, pelo contrário, se vencer, troca de posição. Odd de 2, 1,97, América Mineiro, empate anula. Tabela de probabilidades, a gente falou do mais de 1,5 gol, 85% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, eu acho que o time brasileiro vai para cima, tem uma média de 5 cantos por partida e devem sair sim os cantos a favor do Coelho. Com relação aos cartões, não preciso nem falar, né? Brasil e Argentina, a média do América é de 1,9, 3 para o lado do Defensa e Justiça, pelo menos um cartão para cada lado, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. América Mineiro empate anula, jogo bom para escanteios para o Coelho, também um jogo interessante para mais de 1,5 gol e pelo menos um cartãozinho para cada time. Bora lá para fechar Sul-Americana, 21h30, Puerto Cabello da Venezuela versus São Paulo do Brasil. Tricolor, depois que o Dorival assumiu, o que eu falo, hein, se encontrou, teve uma importante vitória sobre o Vasco da Gama no sabadão e vem aqui jogar a Copa Sul-Americana, provavelmente para confirmar o favoritismo e somar mais 3 pontos, tá legal? São Paulo na primeira colocação, 7 pontos, vai pegar o Puerto Cabello, na última colocação fez 3 jogos, perdeu as 3, né? Acredito que o São Paulo venha com o time mais mistão aqui, tá legal? Como jogou no Campeonato Brasileiro, teve um jogo desgastante contra o Vasco, eu acho que o São Paulo deve vir aqui com o time mais misto. Dá uma olhadinha 1 hora antes da partida. Mesmo o São Paulo jogando com o time misto, eu acho que o Tricolor tem totais condições de vencer o time venezuelano. São prateleiras diferentes, né? Só que, para buscar algo a favor do São Paulo, uma vitória seca, por exemplo, eu queria pelo menos uma odd de 1,50. Então o que eu vou fazer? No ao vivo, eu vou verificar a escalação do São Paulo, tá legal? E se o São Paulo efetivamente estiver melhor no jogo, uma odd mínima de 1,50 para cima, aí eu busco algo a favor do Tricolor. Time, terça-feira com uma grade bem bacana, jogos de Libertadores, Sul-Americana. Aí você pode se perguntar, pô, por que o grupo VIP? Vários motivos. Primeiro porque a grade é bem interessante, o que gera muitas oportunidades. Se você não tem muito tempo,
a gente já te envia tudo bem mastigadinho, né? Com entradas prontas, pré-live, duplas e triplas e também ao vivo, jogos em alta intensidade visando o mercado de gols e cantos, que são os escanteios. E se você também quer aprender, é novo no trade esportivo, por ali você aprende diversos tipos de entrada. E sabe o que é melhor? Um custo-benefício que cabe no seu bolso. Planos de futebol a partir de R$ 29 por mês. O link está aqui embaixo, no comentário fixado e também descrição. Clica lá e chega junto. Sempre lembrando que em nossa descrição estão todas as nossas redes oficiais. Time, bora pro nosso bilhetinho, uma tripla montada aqui com muito carinho para vocês. Eu vou buscar Real Sociedad, handicap asiático 0-0. Handicap asiático 0-0 é a mesma coisa que o empate anula. Pega sempre a odd que estiver maior. Uma vitória seca do Al Ittihad jogando contra o Al Batin e mais de 1,5 gols na Libertadores no jogo dos Atléticos. Atlético Mineiro versus Atlético Paranaense, mais de 1,5 gols. Odd de 1,74. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Esqueceu de dar o likezão? Dá o likezão aí, ajuda demais, não custa nada. Se tiver 3 segundinhos, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, que também é bom demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações. Te vejo aqui amanhã. Valeu, fui!